E aí voltamos com mais um vídeo, trazendo mais uma crítica de filme. Hoje vamos falar sobre Borá 2 e desde já eu peço que você ajude o canal, deixando aquele like, compartilhando esse vídeo nas redes sociais. E se você não é inscrito, inscreva-se e ative o sino para não perder aí nenhum vídeo novo do canal. O Borá 2 é a continuação direta do primeiro filme, por isso é importante que você tenha assistido esse primeiro filme, coisa que ainda não tinha feito, só tinha assistido algumas cenas e aí decidi ver para poder ficar mais inteirado sobre a história do segundo. O segundo filme se passa 14 anos após o primeiro, onde o Borá, que é um jornalista, um repórter ucraniano, ou melhor, ele não é ucraniano, ele é do Cazaquistão. Ele está preso num gulag, num campo de concentração lá do país dele, porque no primeiro filme ele fez várias trapalhadas que denegriram a imagem do país dele em relação aos Estados Unidos e as exportações caíram, a economia ficou muito ruim, ele deixou o país numa situação péssima e agora ele tem uma segunda chance, ele recebe uma missão de voltar para os Estados Unidos e lá entregar um presente para o presidente americano. Com isso, ele vai conseguir limpar a barra dele e vai também fazer com que o país melhore a imagem em relação aos americanos. E ele faz várias piadas. O filme, de tão ridículo, ele acaba sendo engraçado. E esse personagem ele foi criado pelo ator que interpreta ele, que é o Sacha Baron Cohen. Eu acho que essa é a pronúncia. Vai estar o nome dele aí na tela. Ele criou o personagem, ele também é responsável pelo roteiro do filme. Esse filme foi feito agora mesmo, em 2020, em plena época de pandemia, e é produzido pela Amazon Prime Video. O filme ele começa já fazendo várias piadas em relação aos americanos, falando mal do Barack Obama e também zoando aí o Donald Trump, que segundo ele é o McDonald Trump. E também ele fala de outros líderes mundiais que são, segundo ele, líderes durões que fizeram amizade, que o Trump fez amizade com eles, inclusive aparece até o Bolsonaro. É claro que em tudo aí em tom de deboche. E aí ele fala, engraçado é a visão que ele tem do mundo em relação, por exemplo, à tecnologia. Ele fala que os Estados Unidos mudaram da última vez que ele foi lá, agora os americanos ficam a todo tempo mexendo em calculadoras. Calculadoras para eles são os celulares. E sequer ele tem conhecimento de internet, ele não sabe nada de internet, ele não sabe mexer em celular. É muito engraçado como em pleno século XXI uma pessoa não saiba mexer com o smartphone, não saiba o que é internet e dentre outras coisas também. Apesar de ser um filme de comédia, mostra assim coisas que a gente deve refletir, como em relação à filha dele, que ele não conhecia, e a relação da filha dele, o relacionamento que ele acaba aí desenvolvendo, o apego que ele passa a ter com a filha. Só que ele tem uma visão muito errada em relação tanto à filha quanto ao papel das mulheres. Ele é totalmente machista, a visão dele. Ele tem um manual lá de como criar um filho e mostra as coisas mais absurdas e ele vai passando aquele conhecimento que tem no livro, que é produzido pelo governo do país dele, para a filha dele também, que não sabe nada. Ela passou a vida toda aí dentro de um vilarejo onde ele vivia, onde eles têm uma visão muito errada do mundo. Em relação também aos judeus, ele tem uma visão estranha em relação aos judeus. Ele acha que os judeus são maus, são tipo como se fossem nazistas. Então, isso tudo leva a gente a refletir, apesar de ser um filme de comédia. Você vai se divertir com várias piadas aí dele, mas leva essa parte também para reflexão. Em relação à pandemia, quando ele chega nos Estados Unidos, a epidemia ainda não começou, a pandemia
ainda não havia começado. Mas depois tem uma cena lá onde ele aparece na rua, a rua está vazia e ele fala: eu estou num vilarejo e o vilarejo não tem ninguém aqui. Ele acha estranho, mas é porque a partir daquele momento começou a pandemia e ele não sabe nada sobre o vírus, ele não sabe nada sobre a pandemia. E é só assistindo mesmo para você tirar aí as suas conclusões sobre o Borá 2. O filme ele tem 1h e 36 minutos e, como eu disse, é uma comédia, mas uma comédia que leva você também a refletir sobre algumas coisas. E por esse motivo eu achei legal o filme, achei que vale a pena realmente assistir. Não costumo ver filmes de comédia, mas numa época aí de pandemia, uma época em que está tendo várias tragédias pelo mundo, é bom que a gente veja aí às vezes um pouco de comédia para que a gente possa ter o dia a dia mais leve e também leva a gente a refletir sobre algumas coisas. Por esse motivo eu recomendo que você veja o Borá 2 e desde já eu peço que você comente dizendo aí a sua opinião, se você assistiu, se você não assistiu, se você tem o interesse de ver esse filme depois de ter assistido aqui esse pequeno vídeo. Esse ator também, ele faz parte do filme 7 de Chicago, que eu fiz a crítica aqui do canal. Se você tiver interesse, vai estar aí provavelmente ou na tela final ou no i aqui em cima, que são os cards. Depois, ao final desse vídeo aqui, você pode conferir. Desde já agradeço a sua visualização. Vou ficando por aqui. Um grande abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo. Valeu!